Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos tratar de um assunto que é muito urgente e depende da salvação dos nossos irmãos escolhidos, tá? Depende a salvação dos nossos irmãos escolhidos. Então, eu quero que você preste atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para você. Daqui a pouco nós voltamos. Acompanhe aí. Ninguém vai ao inferno por causa do pecado. É a afirmação que esse irmão aqui faz no vídeo. Já que vocês estão me marcando, eu vou trazer meu comentário ao final. Você sabia que ninguém vai pro inferno por causa do pecado? Eu sei que parece estranho, mas fique comigo até o final do vídeo. Muitas pessoas estão paralisadas, se sentem condenadas e até... Quero trazer ele aqui agora para vocês. Bom, é aquilo que uma vez o próprio Rodrigo Silva, eu tenho algumas divergências teológicas, né? Mas nesse ponto aqui eu concordo plenamente, tá? Ele participou de um podcast uma vez e ele fez uma... Ele contou uma história ali de um rei, de uma pessoa que errou contra o rei, né? Resumindo a história, tá? Resumindo a história. Ninguém vai ao inferno somente pelo pecado que cometeu. Ninguém. Ué, irmão, chama. Bom, amado irmão, você acabou de ver isto aí que o irmão está falando. Com certeza, esse irmão, ele está aprendendo com um teólogo, né? O teólogo Rodrigo Silva, do Adventista, ele falou que ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Mas isto é bíblico? Claro que não é bíblico isso aí. Então, amados irmãos, o que o irmão está falando e o que Rodrigo Silva ele fala, ensina, não é bíblico, não, tá certo? Então, até o Rodrigo Silva ele até conta uma historinha para boi dormir, para sustentar essa mentira de Satanás, né? Ele conta a história do rei que não sei o que, não perdoou o outro, para poder sustentar essa mentira de Satanás em dizer que ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Irmãos, nós temos que estudar a Bíblia, conhecer o que os apóstolos pregaram para as pessoas. E eu vou mostrar com texto bíblico, vários textos bíblicos, que muitos irão para o inferno por causa do pecado, e não somente por causa do pecado, mas por causa da incredulidade também. Vocês estão entendendo, irmão? Essas pessoas que não estão lendo a Bíblia, estão indo na cabeça de teólogos, de estudiosos de faculdades de teologia. Essas pessoas estão precisando estudar a Bíblia, aprender com nossos irmãos apóstolos, seguir os mesmos exemplos de verdade do nosso irmão apóstolo e discípulo do Senhor. Da verdadeira igreja que é os discípulos, apóstolos, nós temos que aprender o que eles deixaram já escrito para nós. Irmãos, com essa conversinha de dizer que as pessoas não irão para o inferno por causa do pecado, irmãos, olha aqui bem para mim, olha bem aqui para mim. Muitos estão vivendo no pecado, estão vivendo, se misturando com as paixões do mundo, porque Rodrigo Silva está dizendo que ninguém vai para o inferno por causa do pecado. E assim o diabo vai entrando na mente dessas pessoas, dos escolhidos, que estão se perdendo, estão cometendo pecados. Estão cometendo pecados.
estão seguindo seus próprios pensamentos, razões, estão seguindo as suas paixões deste mundo. É música do mundo, misturando, irmão. Deus vai deixar com que essas pessoas se percam, porque eles estão dando ouvido mais aos homens, a ensinamento de homens. Deus vai entregar essas pessoas aos seus próprios desejos. Vocês estão entendendo? Por isso que os nossos irmãos não querem saber da verdade que nós pregamos da Bíblia, porque Deus já entregou essas pessoas aos seus próprios desejos, aos seus próprios pensamentos. Tem muitos cristãos que estão vivendo na carne, porque eles não vão para o inferno se pecar. Se eles cometerem pecado, eles não vão para o inferno. Você veja o que Rodrigo Silva e esses irmãos aqui, que aprendem com Rodrigo Silva, este teólogo, está fazendo com nossos irmãos. Uma coisa é certa que eu digo para vocês. Um cristão que vê esse irmão falando uma coisa dessa, o irmão vai continuar nos desejos da carne, vai começar a pecar. Porque não é o pecado que ele está cometendo que vai levar ele para o inferno. Irmão, veja o engano do Satanás. A palavra parece ser boa, né? A palavra desse irmão aí, que ele aprendeu dos teólogos dos homens, no ensino dos homens, parece ser uma palavra boa. Mas o fim dessa palavra vai levar muitos à morte, a morrerem no seu pecado. Uma coisa eu digo para você, Jesus falou, se não se arrepender, morrereis nos vossos pecados. Eu vou trazer vários textos bíblicos provando para vocês que muitos irão para o lago de fogo, juntamente com o inferno, para o lago de fogo, todos aqueles que foram pegos no pecado, que praticaram pecados, que foram incrédulos à verdade do Senhor. É momento de vocês, irmãos, se acordarem. As pessoas não estão levando a sério a Bíblia Sagrada, não. Estão tudo aprendendo com esses pregadores aí. É no hebraico, é grego, é não sei o que, uma bagunça terrível, bagunçando os textos bíblicos por causa de hebraico, de grego. Misericórdia. Os remanescentes permanecerão firmes na Bíblia Sagrada. E Deus vai honrar esses aí. Enquanto aos outros que estão se desviando da verdade da Bíblia, veja o que vai acontecer com essas pessoas. Muitos estão morrendo de apóstolos que estão pervertendo o Evangelho, fazendo da igreja comércio, fazendo da igreja uma igreja mundana, fazendo que os irmãos escutem música do mundo que não tem nada a ver. Irmãos, Deus está cortando, está morrendo pastores, profetas, porque Deus está fazendo justiça. Esses homens estão zombando da verdade de Deus, está zombando. E Deus já está fazendo justiça. Que Deus falou que vai cortar a árvore que não produz bom fruto, ela é cortada da terra. Então se desperte em nome de Jesus para essas pessoas que pregam o que aprendeu dos homens. Mas a Bíblia vai revelar a verdade. Que muitos sim, claro que sim, irão para o inferno por causa dos seus pecados. Muitos morrerão nos seus pecados. Assim falou Jesus, se não se arrepender, tá bom? E tem outra pergunta, irmão, que vamos depois ver. Muitos ficam falando, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Irmão, foi isso que os apóstolos ensinou para a igreja? Que eles são pecadores? Irmão, claro que não. Veja o que o diabo está fazendo, usando essas pessoas. Usando essas pessoas para dizer que elas são pecadoras, são pecador. Irmão, isso não são servos de Deus, não. Eles estão seguindo seus próprios pensamentos. São pessoas da carne. Em questão dos inocentes que aprendeu isso de tal pregador, de tal pessoa, é momento de você se acordar. É momento de você se acordar.
quando eu mostrar a verdade para vocês, que o apóstolo Paulo não pregou isso para a igreja, que eles são pecadores, igual aos pecadores, igual aos gentios. Irmão, o que eu vou revelar para vocês é tremendo. O que esses homens escondem de vocês é a verdade, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até mais.